Igreja abençoada do Senhor, preste atenção no que a palavra tem para nos dizer hoje. E a palavra hoje está no livro de Atos, capítulo 17, a partir do verso 28. E a palavra nos diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. A palavra ela já nos relata que sem Deus, sem Jesus Cristo, é impossível um ser humano continuar vivo aqui nesta terra. Porque a palavra é muito clara, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós só existimos por causa de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos o povo de Deus, criaturas de Deus. Tudo neste universo foi criado por ele, inclusive todos nós. E quantas pessoas não têm esse entendimento? Não entende que viemos de Deus. Foi ele que quis assim. Ele nos gerou. Foi ele que nos deu vida. Lá no início, no Éden, quando ele formou o homem do barro, do pó da terra, ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E hoje nós vivemos por causa desse fôlego de vida. Se Deus tirar esse fôlego de vida que é dele, nós não temos capacidade nenhuma de sobreviver. Não existe sobrevivência se não for através deste fôlego de vida que pertence exclusivamente a Deus. Então a palavra ela já começa nos deixando muito claro que é por causa dele que nós vivemos. É por causa dele que nos movemos. E é também por causa dele que nós existimos. Só existimos porque Deus quis. Só estamos aqui porque Deus quer. O fôlego de vida que cada um de nós temos pertence a Deus. Então, é por causa dele que nós estamos aqui. E é necessário a gente compreender isso. E tem tantas e tantas pessoas que não entendem, não compreendem. E se muitos estão entendendo, não levam isso em consideração. Mas a palavra diz que nós nos movemos, até os nossos movimentos pertencem a ele. Tudo pertence ao Pai. Tudo que foi criado neste mundo pertence a Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Porque nós somos criaturas de Deus, povo de Deus, geração de Deus, filhos de Deus. Porque assim a palavra do Senhor nos revela. E a palavra diz, como alguns dos seus poetas, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Nós somos geração de Deus. Filhos de Deus, herdeiros de Deus, povo de Deus. Toda a humanidade é geração de Deus. Toda a humanidade. Não importa quem seja, toda a humanidade é geração de Deus. Veio de Deus, pertence a Deus. Foi ele que criou. E isso é muito importante a gente colocar isso em nossas mentes, em nossos corações, que somos geração de Deus. Porque a palavra diz que porque dele também somos geração. Não importa quem seja. Toda a humanidade que existe na face desta terra é geração de Deus. É povo de Deus. Criado por Deus. Quando alguém nasce nesta terra, é geração de Deus, é povo de Deus, criado por ele. Não é criado pelo ser humano, mas sim pelo próprio Deus. Pelo próprio Criador, que criou todas as coisas. Tudo foi criado através de Deus. E nós precisamos reconhecer que nós temos um Criador. E quando a gente quer, quando a gente se interessa por aquilo que o nosso Deus fez por cada um de nós, através da sua graça, através do seu amor, nós nos tornamos filhos de Deus. Assim a palavra nos revela e confirma a cada um de nós. E a palavra continua falando no verso 29. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. E a gente que conhecemos essa divindade e sabemos o poder dela sobre a nossa vida, a palavra está dizendo que não é nem sequer para a gente imaginar que esta divindade, que este poderoso, que este Criador, ele é semelhante ao ouro, à prata ou a pedras trabalhado pela imaginação de um homem. Não pode ser, não existe. Ele é divino, ele é eterno,
Ele é o dono de tudo e de todos. Então, a gente não podemos nem sequer imaginar. Quando a gente imagina algo desta forma, a gente estamos pecando porque a gente estamos achando que o nosso Deus, que o nosso Criador, ele pode ser uma estátua feito pela arte e a imaginação do homem. Como muitas pessoas se prostram diante de uma estátua que estão dizendo que ali é Deus, que ali é nosso Senhor Jesus Cristo. E isto é pecado. A palavra está dizendo, portanto, visto que somos geração, somos povo de Deus, criação, fomos criados por Ele, estamos aqui por causa dEle. Como a palavra diz que nós nos movemos, vivemos e existimos por causa dEle. Então, a divindade, Ele é divino, Ele é poderoso. Ele que criou cada um de nós. Ele que criou todo o universo. Tudo que existe nesta terra que a gente conseguimos enxergar, visível, pertence ao Deus todo grandioso e todo poderoso, que a palavra chama de divindade. Ele é divino e ele é poderoso. E a palavra continua dizendo assim no verso 30, que Deus, presta atenção, povo de Deus, igreja abençoada do Senhor, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Se arrependam de quê? Dos seus pecados, das suas idolatrias, porque nesse texto está falando de idolatria, que pessoas ficam idolatrando um Deus feito de pedra, um Deus feito de ouro, de prata, um Deus feito pela imaginação do homem. Mas a nossa divindade, ele é vivo, ele está em nós, é ele que nos move, é ele que nos dá vida, é através dele que nós temos vida, é através dele que nós nos movemos e é através dele que nós existimos. Então, ele é vivo, ele não pode jamais ser um objeto, ele não pode jamais ser algo que um homem possa imaginar, porque a palavra diz que homem nenhum viu o nosso Deus. Homem nenhum tem capacidade de ver o nosso Deus, o nosso Pai. Então, é impossível um homem colocar a imagem do nosso Deus em forma de pedra, de prata, de ouro, para que as pessoas venham se prostrar diante desta imagem, como se fosse o próprio Deus. Não, o nosso Deus, ele é vivo, ele é poderoso, ele é divino. E nós, como geração de Deus, como criaturas de Deus, nós temos o privilégio de nos prostrar diante dele pela fé, tendo a certeza que ele está ali conosco, nos ouvindo, nos vendo, porque a palavra também diz que ele mora e habita em cada um de nós, naqueles que aceitam o evangelho, naqueles que aceitam Jesus Cristo como seu único salvador, naqueles que aceitam a palavra da verdade. E aí a palavra, ela confirma que essa divindade, que este poderoso, que é o nosso Pai, que assim a palavra também nos confirma, ele vem morar e habitar em cada um de nós, porque a palavra diz que nós somos morada do Espírito Santo do Senhor. E aí a palavra diz, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Teve um tempo que nós éramos ignorantes, não conhecia a verdade, não conhecia a palavra, não conhecia que esse Deus, ele era poderoso e era através dele que nós vivia. É através dele que nós nos movemos e é através dele que nós existimos. Mas hoje nós temos esse entendimento. Hoje nós temos esta sabedoria. E por isso que a palavra diz que Deus não levou em conta aquele tempo da ignorância. Mas hoje todos nós que sabemos da verdade, nós não somos mais ignorantes. Então a palavra diz assim no verso 31, para aqueles que não são mais ignorantes, para aqueles que agora entenderam a verdade, para aqueles que agora compreenderam que nós temos um Deus poderoso, nós temos um poderoso que criou, e somos geração dele, e somos criação dele, e somos filhos dele. Então a palavra diz assim no verso 31, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. E Deus estabeleceu um dia que vai julgar todos aqueles que, conhecendo a verdade, ainda continuam na prática da idolatria, adorando um Deus que não é um Deus verdadeiro, um Deus mentiroso, um Deus de engano, um Deus feito pelas mãos de um homem, pela imaginação de um homem, de prata, de ouro, de bronze, de pedra, de madeira.
Isto é pecado. A palavra diz que ele vai julgar este povo. A palavra diz que estas pessoas estão debaixo de julgamento, estão debaixo de condenação, porque entenderam, compreenderam que nós existimos, que nós nos movemos, que nós vivemos através deste Deus grandioso e poderoso que hoje nós conhecemos. E muitos conheceram, mas não aceitaram. E continuam se prostrando diante de um Deus que não existe. Aquele Deus que muitos e muitos estão prostrados. Não é o Deus verdadeiro. É um Deus de fantasia, é um Deus de mentira, é um Deus criado pela imaginação de um homem. E aí a palavra está dizendo, é a palavra que está falando. Não é o homem, mas sim a palavra de Deus. E quem crer na palavra de Deus, esta palavra é verdadeira. Esta palavra veio dos céus, veio do alto. E é o próprio Deus que está falando. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. Vai julgar as pessoas que ouviram a verdade e não aceitaram. Vai julgar as pessoas que entenderam que nós temos um Deus, um divino, um poderoso. Mas mesmo assim continua na idolatria, fazendo coisas que não é agradável ao Senhor. E aí este dia vai chegar para todos eles que continuam na prática do erro e da idolatria. E a palavra diz, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. E quem vai julgar todas essas pessoas? Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra diz que ele veio para libertar, para salvar, para nos tirar do engano, para nos tirar do pecado, para nos tirar da morte. E aí aqueles que entenderam, aqueles que compreenderam, mas continuam na prática da idolatria, da mentira, esses sim estão debaixo de condenação, estão debaixo do julgamento de Deus. Mas aqueles que entenderam as verdades, compreenderam e se afastaram da mentira, do engano, e aceitaram o nosso Deus, o nosso Pai, como Ele é, divino, poderoso, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Esses não estão debaixo de condenação, porque se tornaram filhos de Deus, se tornaram família de Deus, se tornaram povo de Deus, igreja abençoada do Senhor. É isso que a palavra nos ensina. Então, a partir do momento que nós ouvimos a palavra da verdade e a gente crer na palavra da verdade, nós saímos da condenação e passamos para viver uma vida na presença de Deus, sendo filhos de Deus e herdeiros de Deus, porque assim a palavra do Senhor nos ensina. Tome posse da palavra, igreja abençoada do Senhor. Creia e acredite que nós somos filhos e herdeiros. E nós temos um dono. E esse dono, ele é vivo, ele é divino, ele é poderoso. E hoje, se estamos aqui, é porque nós vivemos, nos movemos e existimos por causa dele. Amém, igreja abençoada? Tome posse da palavra.